Esta ciência do despertar espiritual, aqui eu me refiro da revelação divina, da verdade do seu ser, é aquilo que está presente quando você sabe se aproximar da revelação do que é a arte de ser consciência. É assim que tenho denominado aqui no canal esta aproximação da meditação, da real meditação, da verdadeira meditação. Quando há uma preocupação nas pessoas nessa busca por uma mudança, por uma transformação, por algo novo para chegar na vida delas, elas terminam fazendo a pergunta: como despertar espiritualmente? A ideia é alcançar alguma coisa além do conhecido, além disso que é rotineiro, comum, habitual. O problema aqui surge quando as pessoas, ao se envolverem com essa assim chamada busca ou procura, não compreendem que elas estão ainda dentro de um movimento de projeção do próprio pensamento. Nesta busca, nesta procura, se nós precisamos ter um real contato com a verdade, eu vou repetir isso, com a real verdade do despertar espiritual, não daquilo que as pessoas aí fora chamam de despertar espiritual. Experiências místicas, espirituais, contato com extraterrestres, todo tipo de coisa, as pessoas consideram aquilo como sendo o despertar espiritual delas. O ponto é que o despertar real espiritual é o fim do eu, do ego, desse mim. Portanto, não se trata de uma experiência que vai enriquecer a sua vida, que vai dar à sua vida, a vida desse mim, desse eu, algo especial. A verdade desse florescer, desta iluminação, é assim que as pessoas também chamam iluminação espiritual, é o fim do ego. Então, algo está presente, mas esse algo não faz parte do modelo do pensamento. Então, sim, é algo do desconhecido, mas não é algo que acrescenta à pessoa alguma coisa. É aquilo que está presente quando esse sentido de pessoa já não está mais. Então, nós precisamos aqui ter uma aproximação da verdade da meditação. Então, uma das perguntas mais significativas é exatamente essa: o que é meditação? O ponto é que a pessoa não pode descobrir o que é a meditação. E por que é que a pessoa não pode descobrir o que é a meditação? Porque a ciência da meditação é exatamente a ausência da pessoa. O máximo que podemos ter aqui é uma aproximação do que a meditação não é. A meditação não é se assentar e cruzar as pernas, repetir um mantra ou respirar de uma certa maneira. Tudo isso faz parte de uma técnica, de uma prática, de um sistema, de um modelo, assim chamado meditação. Aqui não estamos nos referindo a esse modelo, sistema ou prática de meditação. Estamos falando da ciência da verdade desse instante, livre do eu, do ego, desse mim.
Então, isso é a real meditação presente. Assim, esse contato com a verdade da meditação é a meditação se revelando quando a pessoa não está, quando o ego não está. Então, como começa essa questão da meditação real? Quando começamos a estudar a nós mesmos. A verdade da meditação, ela desponta quando começamos a estudar esse meditador. É necessário o descarte desse meditador, desse pensador, desse que se envolve nessa ou naquela prática. Essa prática, ela requer volição, desejo, a motivação do eu, a motivação do pensador. Enquanto que a verdade da meditação é a ausência da volição, é a ausência da motivação, é a ausência deste eu. Agora, aqui nesse momento, a vida está acontecendo. A ciência da vida, a partir de um cérebro novo, de uma mente que se aquietou, que não carrega esse modelo de desejo, volição, querer, vontade, que não carrega essa ideia de alcançar algo especial para ela mesma. Quando isso se vai para este cérebro quieto, para esta mente silenciosa, para esse corpo e para essa mente se revela a vida. Sem o meditador, isso é meditação. Assim, a presença da meditação é a ausência do meditador. Em geral, a nossa aproximação ou a aproximação que recebemos aí fora é completamente diferente. É alguém na execução, é alguém na realização, é alguém no fazer, é alguém no alcançar. É esse alguém no meditar. Quando há o meditar, não existe o meditador. A presença da meditação é a ausência daquele que medita. Então, como podemos realmente nos aproximar da meditação? Investigando a natureza do eu, do ego. Desse sentido de alguém presente nesse instante. Portanto, não se trata de acrescentar a esse eu presente a volição ou o desejo da meditação. Se trata do fim desse meditador, do fim desse eu, do fim desse ego. Então vamos tocar nisso aqui agora para você de uma forma prática, vivencial. Como se aproximar da meditação? Acabamos de colocar, descartando o desejo, a volição, o querer, descartando todo movimento de execução, de ação, de prática. Então não se trata de pensar ou buscar se livrar do pensamento, pensar visualizando alguma coisa, sustentando uma visualização com base na afirmação de uma frase, de uma ideia, de uma imagem mental.
Não se trata da tentativa de, pela concentração, se livrar de pensamentos que perturbam e focar em um único pensamento dentro dessa assim chamada concentração. Não se trata desse mero relaxamento físico, psicofísico, causado em razão desse se assentar e desse ouvir uma música suave. Não é nada disso. Aqui se trata de ter uma aproximação desse instante. O que é que nesse instante temos aqui presente? Um pensamento que surge, uma percepção sensorial como algo que está sendo visto, percebido pelos sentidos, pelo olhar, pelos sentidos, percebido pelos ouvidos. Um som chega, uma visão sensorial surge, uma pessoa caminhando, alguém assentado. A ciência da presença de um carro passando. O que quer que os olhos estejam percebendo nesse momento? Os ouvidos tomando ciência nesse instante. Os sentidos estão ativos. Então há uma percepção externa de experiência sensorial. E há uma percepção interna de pensamentos que podem surgir. Observe, tudo isso surge como uma reação do cérebro a esse instante, aos estímulos que surgem para ele. Então, o que é a verdade de uma aproximação da meditação? É se aproximar disso que aqui está, sem colocar um censor, um juiz, um observador, um pensador, sem colocar esse elemento que se separa disso que surge, disso que nesse momento surge, disso que nesse momento aparece, para aceitar ou rejeitar, para gostar ou não gostar disso que aqui está presente. Acompanhe isso. Então, o que é a meditação? É aquilo que está presente aqui, nesse instante. Quando esse elemento que é o eu, o ego, nesse formato de censor, de juiz, esse que aceita, rejeita, concorda, discorda, aprova, desaprova, esse elemento que é esse sentido do eu, nesse instante, ele não entra. Portanto, você está andando por uma rua, ou dirigindo o seu carro, ou conversando com alguém, ou falando com uma dada pessoa, ou ocupado mexendo no computador, ou em alguma tarefa. Você pode estar na cozinha. E nesse instante, nessa atividade, fazendo o arroz, há um grande momento, há uma grande beleza nesse instante, quando não há esse elemento que é esse mim, esse eu, esse que aparece para concordar ou discordar, para julgar, para avaliar. Quando este movimento não está, temos a presença da meditação. Isso requer uma compreensão muito clara
de que não há alguém na experiência, é aqui que nós temos que ter uma aproximação cautelosa. Porque, em razão de todo esse hábito de padrão de vida, algo que trazemos dentro desse condicionamento de milhares de anos, em razão disso, quando entramos em contato com a experiência, há um modelo programado em nós de entrar como sendo o assistente, o gerente, o gestor desta situação, que é o ego, que é o eu. Será possível ter um contato com esse momento sem esse elemento, que é esse gestor? Esse que olha a partir de um lugar, que tem suas preferências, avaliações, comparações e julgamentos? Isso é possível. Agora, isso requer a presença desta atenção. É necessário uma real atenção para esse momento. Para todo e qualquer movimento que vem do passado, que vem desse fundo, que vem desse condicionamento. Então, repare, quando aqui nós usamos a expressão autoconhecimento, estamos falando do autoconhecimento profundo, não dessa coisa superficial que as pessoas dão um nome aí fora de autoconhecimento. Estamos falando de algo profundo, de uma visão profunda, real de si mesmo, aqui e agora. Uma aproximação profunda, quando há esta verdade deste autoconhecimento profundo, que é essa habilidade de olhar para todo e qualquer movimento que surge nesse instante, seja ele externo ou interno, sem colocar esse elemento que vem do passado presente nesse instante, neste momento, nesta experiência. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você. Agora mesmo, por exemplo, você escuta esta fala. Apenas escutar, isso não requer qualquer esforço. Não requer qualquer pensamento a respeito do que está sendo dito. Quando queremos capturar isso a nível de uma aquisição intelectual, colocamos o esforço. E quando nós colocamos o esforço, nós colocamos também ideias a respeito do que fazer depois com isso que estamos adquirindo. E quando isso ocorre, não há meditação. Estou aqui apenas lhe dando um exemplo de como não meditar. Quando você está aqui nesse instante e apenas acompanha essa fala, sem tensão, sem esse modelo aquisitivo, sem a tentativa de capturar isso a nível intelectual, mas apenas nesse olhar, nesse escutar, nesse acompanhar essa fala, sem esforço, sem qualquer pensamento a respeito. Nesse momento, aqui está presente a meditação. Porque o sentido do eu, do ego, desse passado, não entra. Reparem, estamos falando de algo que está presente a todo momento. A todo momento você tem disponível a possibilidade desta ciência de simplesmente ser.
Quando você está inteiramente, por completo, nesse instante, sem o sentido de um observador, de um pensador, de um censor, de um juiz, alguém dentro de um desejo, de um querer, de uma vontade. É apenas o contato com esse instante, é apenas o contato com esse momento. Sem o eu, isso é a ciência de ser. Repare que esse contato ele é tão natural que nós temos momentos assim no contato com a natureza. Quando você caminha em um jardim e olha para as flores, quando você vê um pássaro voando, quando criança, se sentava, lembra, debaixo daquela árvore, ou em cima, naquele galho da árvore, naquele momento, por alguns segundos, ali estava um contato com algo fora da mente egóica, fora do sentido de alguém. Ali não havia separação entre esse momento e você, porque não havia pensamentos. Nós temos momentos assim na vida, durante toda a nossa vida, quando a gente faz uma viagem, vai para uma praia, se assenta na beira de um lago. Então, repare, meditação é algo sem esforço, sem concentração, sem desejo, sem volição. Não se trata de alcançar algo especial. Se trata exatamente de um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico deste fundo, deste eu, deste ego. Ele perdeu o valor, ele perdeu a valorização. Então há um esvaziamento desse conteúdo. Ele não tem importância. E se ele não tem importância, a identidade egóica perdeu a importância. O sentido do eu desapareceu. Então será possível descobrirmos a vida nesse momento? Veja, e é só nesse momento que a vida se revela. Será possível termos a ciência da vida se revelando nesse momento a momento, sem o eu, sem o ego? Reparem, isso é real meditação. A verdade da meditação é aquilo que está aqui, nesse instante. Um contato com a experiência sem o experimentador, seja ela qual for, é a presença da meditação. Quando há meditação, não há meditador. Vou repetir isso. Quando há meditação, a experiência é o experimentar, mas não tem o experimentador. Quando há meditação, existe a fala, mas não tem alguém por detrás da fala. Quando há meditação, existe os gestos, mas não existe alguém por detrás dos gestos. Quando há meditação, existe o sentir, o sorrir, o olhar, mas não há alguém por detrás daquele olhar. Não há alguém por detrás daqueles gestos ou daquele sorriso. É a vida acontecendo, sem o sentido do eu, do mim, do ego presente. Então, é nesse sentido que nós colocamos aqui a verdade da iluminação espiritual, do despertar espiritual. Não se trata de algo que alguém vai relatar sobre isso com outros, dizendo no dia em que eu despertei, no dia em que eu tive o despertar da Kundalini. Não é nada disso. A realidade do seu ser é pura consciência, é aquilo que está presente sem o eu, sem o mim, sem o ego. Então, quando há o real despertar da Kundalini, aquilo que está presente não é mais a pessoa, o mim, o eu, o ego. É a realidade deste ser.
que é amor, compaixão, inteligência, sabedoria, liberdade, nesta ausência do ego. Portanto, tudo isso é sinônimo de presença de ser, que é meditação. Portanto, a meditação é aquilo que está presente momento a momento. Então, nesse instante, está presente a arte de ser. Isso é meditação. Eu tenho dito que a meditação tem dois aspectos. Um aspecto é esta arte de ser, que é a meditação. O outro aspecto é este olhar sem o observador para o que quer que esteja aparecendo aqui. E isso que está aparecendo aqui se dissolve. Então, fica presente a meditação. Então, a meditação tem esses dois aspectos. Um aspecto linkado a esta aproximação do autoconhecimento, que é esse olhar sem o observador para o que quer que esteja surgindo. E o outro aspecto da meditação é esta ciência de que não há mais dualidade, não há mais separação. Mas é importante que se diga aqui que sem esta base, que é a aproximação deste autoconhecimento profundo, que é esse olhar sem o eu, sem o ego, nós não temos a revelação da meditação como sendo esse natural estado de ser, livre do eu, desse mim, desse ego, aqui, nesse instante. Assim, esse é o nosso trabalho juntos. Como você acabou de acompanhar aqui nessa fala, repare, nós estamos tratando dessa questão de uma forma inteiramente nova. Essa questão daquilo que aqui nós consideramos o real despertar espiritual. A real meditação de uma forma vivencial, aqui e agora. E a ciência do autoconhecimento, deste profundo autoconhecimento, deste divino autoconhecimento, deste autoconhecimento supremo. Portanto, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Nós também temos um outro canal chamado Marcos Gualberto. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Como eu tenho dito, é algo muito, mas muito superior a um vídeo como esse. Há algo presente num contato online de 2 dias, sábado e domingo, dentro de um final de semana, que nós não temos naturalmente num vídeo como esse. Um dos pontos é que um vídeo como esse são de alguns minutos. O outro é que em um contato online, através de perguntas e respostas, tendo uma aproximação também desse silêncio, que é o silêncio da meditação, algo novo se revela. Então, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros também presenciais e retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, lhe toca em algum nível, quero deixar esse convite aqui com você. Aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro.
e até a próxima. Esse trabalho de autoinquisição não é um trabalho feito pela mente egóica, em seu esforço. É algo feito nessa atenção pelo foco, pelo olhar cuidadoso. O ego não entra nisso.